atractor da via metabólica. Então o que acontece? Ele puxa para si um mundo de partículas subatômicas. Ocorre uma cascata de elétrons e o oxigênio funciona como aceptor final de elétrons. Muito bem. Mas elétrons não são só elétrons, são constituídos por um monte de partículas. Então você tem aí uma nuvem na mitocôndria de partículas subatômicas, tá? Que são mensuráveis, são físicas, tá? Essas partículas, elas vão irradiar fótons, vão se transformar em ondas, em fótons. E esses fótons interagem com o ATP, o trifosfato de adenosina, interage com o ADP, que é o difosfato de adenosina, ou o AMP, que é o monofosfato de adenosina, incorporando fósforo, formando o ATP. Então, o seu ATP é como um palito de fósforo mesmo. Ele potencialmente pode pegar fogo. Quer dizer, é energia para você usar quando você quer. Muito bem. Agora, essas partículas subatômicas retidas na mitocôndria, conforme elas vão, se são elétrons, e esses elétrons são formados por subpartículas, quarks, partículas de Einstein-boson, clusters, você vai se aproximando do universo sutil, vai se aproximando do universo sutil. Essas partículas, na nossa hipótese de trabalho, se geram o plasma fotônico, que é empacotado no ATP, dinamicamente geram uma parte do ectoplasma. Uma parte do ectoplasma. O ectoplasma seria uma energia composta. Por que uma parte do ectoplasma? Porque se não pensarmos dessa forma, dá errado as equações, que não dá para eu fazer agora, que não tem lousa aqui no congresso, não dá para eu ficar escrevendo as equações. Então, o que acontece? Da mitocôndria sai uma parte do ectoplasma, tá? É energia calórica, é escape de energia calórica, é mensurável, tá? Muito bem. A partir do momento em que o perispírito, ele tem uma energia potencial vital, não mensurável, mas há uma energia potencial vital, essa energia potencial vital se mistura com esse escape calórico e aí sim forma-se o ectoplasma. Então o ectoplasma seria formado por energia potencial do perispírito vital e por escape calórico da cadeia respiratória das mitocôndrias. Aí você forma o ectoplasma, que é a substância condutora do pensamento. Se não houver ectoplasma, você não comanda o seu corpo. Você não pode usar a equação dos gases para interpretar o ectoplasma, tá? Não é porque você, na seção de materialização, você vê ele na forma gasosa, que você pode usar a equação dos gases, na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, e usar, não dá certo, tá? Só que você vai ter que acreditar em mim agora, não tenho como provar isso para você agora, mas não dá certo. Você vai ter que usar, eu já disse em outra aula, cálculos que misturam astrofísica com equações de velocidade supraluminal. Então aí dá para você interpretar algumas questões próprias da produção de ectoplasma. Entra-se dentro das leis da termodinâmica, entra-se dentro das questões de espaço e tempo. Então, respondendo à pergunta, não é uma coisa gasosa que você possa interpretar pela equação dos gases. Outra questão. Aprendemos com Kardec a existência de dois elementos constitutivos do universo: princípio espiritual e princípio material. A terceira fórmula apresentada, que eu disse que a equação do espírito é E igual a zero. Não seria a linguagem matemática para dizer que o espírito não é energia? Não. Quando eu disse que o espírito, ele não se enquadra dentro da equação einsteiniana, E igual a m0 c ao quadrado sobre raiz de 1 menos v sobre c ao quadrado, quando eu disse isso, quer dizer, Einstein coloca uma relação de massa e energia.
Agora, quando E igual a zero, é porque não existe uma relação de massa e energia. Então, o espírito, respondendo à equação E igual a zero, quer dizer, as energias do espírito não são as energias de massa. É isso. Mas não quer dizer que o espírito não seja uma energia, mas que não tem uma relação com massa. É isso que quer dizer. Então, E igual a zero, quer dizer, não há uma relação com massa, com matéria. Ele se relaciona com a matéria, mas através de energias próprias, que respondem a outras equações. É aquilo que já dissemos certa feita. A energia constituinte essencial do espírito chama-se energia potencial. Energia potencial vital, porque é que dá a vida. Porque a energia potencial que gera eletricidade é chamada energia potencial elétrica. A energia potencial que gera a força elástica é chamada energia potencial elástica. Mas a energia que gera a vida é energia potencial vital. Muito bem. A energia potencial vital é descrita na Bíblia como amor. Então o espírito é estruturado por uma energia que nós vamos chamar de amor. Toda energia cinética, toda energia potencial, quando se movimenta, se transforma em energia cinética. A movimentação do amor, que é o ato de amar, é chamado na Bíblia de caridade. Tá? Por isso que nós dissemos na outra aula, uma pedra foi feita por Deus, é amor. Mas uma pedra não ama, ela não faz caridade, ela não ama. Tá? Então ela não transforma energia potencial vital em energia cinética vital. E daí o que acontece? Ela não é um ser vivo, porque só é vivo quem ama, quem faz caridade. Por isso que está escrito, fora da caridade não há salvação. Porque se você não fizer caridade, se você não amar, você não é vivo. Então fora da caridade não há salvação. Quem não ama é morto. Uma pedra é morta porque não ama, apesar de ser amor. Então está respondida a pergunta do Henrique, quero crer. Muito bem, gente. Respondidas as questões da aula de física, podemos dar início à nossa aula sobre pineal. Esse é um desenho muito bonito das energias que nos cercam e que são invisíveis para nós. São energias que transitam a velocidade tão grande que se tornam indetectáveis aos nossos sensórios e aos aparelhos da física contemporânea. São as energias do perispírito e todas as energias vitais que nos chegam a partir do mundo sutil que nos cerca. Aqui nessa outra transparência, você vai ver um encéfalo, tá? O encéfalo inclui o cérebro, o diencéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico. É diferente, encéfalo de cérebro. O cérebro está no encéfalo, tá? Então aqui você tem a imagem de um encéfalo, tá? A glândula pineal está localizada aqui onde está o pontinho, tá? Então o que acontece? O nosso cérebro é um grande transdutor de todas estas energias que estão mostradas na transparência ao lado. Então o cérebro é um aparelho que detecta estas energias. Como o seu telefone não pega a estação de TV. O seu telefone, ele pega as emissões telefônicas. É um aparelho voltado para captar especificamente as transmissões telefônicas. Então o cérebro é um aparelho específico para traduzir este universo de energias próprios do espírito e do perispírito. Muito bem. Aqui, próxima transparência, por favor. A partir do momento em que o sistema nervoso central se continua por dentro da medula espinhal, você sabe que o sistema nervoso central inclui o que está dentro da sua cabeça e o que está dentro da sua coluna vertebral, tá? Tudo o que está dentro da sua cabeça e se estende pela coluna é sistema nervoso central. A partir do momento em que da coluna, do sistema nervoso central da sua coluna, saem os nervos que vão inervar e comandar as vísceras e as demais estruturas do seu corpo, você tem o sistema nervoso periférico, tá? Aí você tem o sistema nervoso periférico. Então, todo esse conjunto de nervos que inerva aqui, ó, o olho, a glândula lacrimal, submandibular, coração,
pulmão, estômago, fígado, pâncreas, intestino, bexiga, aparelho reprodutor, toda essa inervação é sistema nervoso periférico, tá? Esse sistema nervoso periférico é um office boy do sistema nervoso central. O office boy manda a mensagem e traz a resposta. Então é assim, é o sistema nervoso periférico. Manda a mensagem e traz a resposta. Mas existe um boy especial, que é aquele que só manda a mensagem, não traz a resposta, e somente para as vísceras. Ele vai e ali fica. É o sistema nervoso autônomo. Tá? É o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, um conjunto de neurônios que sai do cérebro, do sistema nervoso central, diria, e vai em direção às vísceras e manda a sua mensagem, ponto final. Este é o sistema nervoso autônomo. E existe o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. Em média, porém não em regra, o sistema nervoso simpático manifesta-se através de uma substância chamada adrenalina. Também, em regra, porém, com exceções, em geral, porém não de regra, com exceções, o sistema nervoso parasimpático manifesta-se quimicamente através da acetilcolina. Muito bem. Há exceções, mas para entender o contexto, assim podemos dizer. O que acontece? Quando nós dissemos que o fenômeno mediúnico, ele é adrenérgico, isto representa que fibras simpáticas atingem a pineal com controle adrenérgico. Então o controle da mediunidade se dá pelo sistema nervoso autônomo. Uma das vias de controle da mediunidade se dá pelo sistema nervoso autônomo por uma inervação simpático-adrenérgica, tá? Então, as manifestações adrenérgicas do processo mediúnico são manifestações próprias do sistema de regulação da pineal, tá? Então, a regulação da mediunidade se dá de forma adrenérgica, a partir das observações clínicas e da coerência anatômica. Próxima transparência. Que consequências vai ter? Já dissemos, as manifestações adrenérgicas provocam aceleração do coração, podendo levar à arritmia. Provocam aumento do fluxo da cabeça. Veja, da cabeça. Porque o cérebro tem um controle de fluxo. Senão aumentaria a sua pressão e sua cabeça explodiria. Você daria uma corridinha por ali e aí a sua cabeça explodiria. Mas existe um controle contensor da pressão do cérebro. Mas eu estou dizendo aumento do fluxo da cabeça. Lembre-se que a sua cabeça não é só encéfalo. Você